Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast No Coração da Mãe. Eu sou Cristóvão Barros e hoje temos como convidado o Padre Afonso, que é atual diretor do movimento, assessor da Liga de Famílias e também dos ramos femininos. Muito obrigado pela sua presença, Padre Afonso. Eu que agradeço o convite, uma alegria estar com vocês nesse podcast, todos vocês que nos escutam de diferentes lugares do nosso Brasil. E eu falo aqui de Olinda, do Santuário Tabor da Nova Evangelização. Pois bem, hoje falaremos um pouco sobre o fundador do movimento apostólico de Schanstatt, o Padre José Quentenes, já que agora em setembro, especificamente no dia 15, faz 53 anos que o fundador retornou à casa do Pai. E para começarmos a nossa conversa, Padre, quem foi Padre José Quentenes? O Padre José Quentenes foi um sacerdote alemão. Ele nasceu em 1885 e pertenceu à comunidade dos padres palotinos praticamente a vida inteira dele, e como sacerdote palotino ele fundou o nosso movimento apostólico de Schanstatt, como você falou, Cristóvão. Nos últimos anos da vida do Padre José Quentenes, ele deixou a comunidade dos padres palotinos e ele faleceu como sacerdote diocesano da diocese de Münster, no norte da Alemanha. Eu fico muito feliz de poder falar do Padre Quentenes, porque eu também sou sacerdote de uma comunidade que vive o carisma que ele deixou, o carisma de Schanstatt, e eu pessoalmente, nós padres de Schanstatt, procuramos levar adiante a obra que ele fundou e viver e irradiar o carisma deixado por ele. O Padre José Quentenes foi um sacerdote que passou por muitas provas na vida dele. Foi um homem que na sua infância experimentou dificuldades, porque ele foi filho de uma mãe solteira. Ele não teve a figura do pai perto dele, o criando, o educando, o ajudando. Isso foi até uma ferida para ele, é uma realidade difícil. Vocês imaginam o que é crescer sem o pai natural por perto. Ele também viveu anos da vida dele num orfanato e ele experimentou na própria pele o que significa essa realidade de não ter o pai e a mãe por perto. Mas também desde a infância dele, né, Padre? Quando a sua mãe o consagrou a Maria, ele também a tomou como mãe. Isso também, assim, foi um escudo, né? E também o fez se apegar ainda mais à mãe de Deus, não é verdade? Com certeza. Isso a gente pode chegar a admirar muito nele, porque as palavras da mãe dele para a Virgem Maria, quando ele foi deixado no orfanato, a mãe dele olhou para a imagem de Nossa Senhora e disse: "Se tu, a partir de agora, a mãe para o meu filho, educa-o no meu lugar." E ele levou muito a sério isso aí. Ele escutou a mãe dele falando, um menino, né, de 9 anos de idade, vê a própria mãe dizendo isso, marcou o coração dele de forma muito profunda. E aí a gente poderia dizer que foi a semente de tudo, né? Que legal, que legal. Padre, a ideia predileta do Padre José Quentenes de fundar realmente esse carisma, esse movimento, então, como é que isso foi formulado na cabeça do fundador? Justamente desde essa primeira semente da infância dele, de ter a Virgem Maria como educadora, como alguém que, como uma mãe educa um filho numa casa, e todos nós conhecemos ou sabemos como a experiência de ter uma mãe que nos forma. Essa ideia no coração dele, desde a infância dele, foi crescendo cada vez mais, mas foi se desenvolvendo na perspectiva de que a Virgem Maria, no caso dele, a mãe rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Schanstatt, é capaz de formar, educar apóstolos no meio do mundo. Homens e mulheres que se colocam à disposição para servir, para arregaçar as mangas e trabalhar para a igreja, tentando fazer do mundo um lugar melhor. Aí tinha no coração do Padre José Quentenes, tinha uma ideia muito forte que ele recebeu também do fundador da comunidade dos padres palotinos, São Vicente Palotti, que era a ideia
dos leigos e leigas como grandes apóstolos no meio do mundo. Nós temos que entender, pessoal, que antes do Concílio Vaticano II e durante muitos anos da vida do padre José Kentenich, não necessariamente era como hoje em que se vê os leigos como a grande força apostólica da Igreja Católica. Se pensava que o apostolado era uma coisa para os consagrados, para sacerdotes, para as religiosas em alguns casos, mas ele já de forma antecipada, a gente poderia dizer, a visão dele não era essa, porque São Vicente Pallotti também não tinha essa visão. A ideia de Vicente Pallotti é que quem faz a igreja acontecer são os leigos. Quem faz o mundo mudar são os leigos. A responsabilidade pela Igreja Católica, quem tem, são os leigos, por ser a maioria dos batizados no meio do mundo, por serem aquelas pessoas que também estão nas diferentes realidades da sociedade, né? No mundo do trabalho, nas diferentes profissões, no ganha-pão de cada dia, levando Cristo para o mundo, né? Que legal. Padre, também podemos ver que no decorrer da vida do padre José Kentenich, ele passou por diversas tribulações e dificuldades, mas ele nunca deixou de desistir do seu ideal predileto, como por exemplo o campo de concentração de Dachau e o exílio que ele passou em Milwaukee. Esses fatos mudaram muito a cabeça do padre José Kentenich. Qual foi a influência desses fatos para ele? Tudo que aconteceu na história dele, eu me atrevo a dizer, mais do que tribulações, assim, por mais que tenha sido muito difícil por diferentes aspectos, especialmente se a gente fala o fato de que ele foi preso num campo de concentração, eu diria que foi tudo condução divina, mesmo as coisas difíceis. E ele mesmo falava disso, ele mesmo testemunhou isso, e todas as etapas da história dele, como da nossa própria história pessoal também, teve a mão de Deus Pai por trás, e Deus conseguiu tirar sempre algo bom de trás dos acontecimentos complicados. Vamos falar, por exemplo, como você mencionou, Cristóvão, o fato de que pela circunstância política da Alemanha, onde ele morava, ele tenha sido mandado para o campo de concentração. Desse tempo, que foi um tempo em que a vida dele estava em risco, ou um tempo em que ele, sei lá, passou fome ou sofreu muito, desse tempo nasceram fundações para a Igreja Católica, instituto de homens consagrados, os Irmãos de Maria de Schanstatt, algo muito novo para a Igreja Católica, por exemplo, Instituto de Famílias, que são casais consagrados a Deus no meio do mundo, e tudo isso nasceu nesse tempo difícil do campo de concentração. Então as provas, as tribulações não foram impedimento para que pudessem surgir frutos para a igreja através da atuação sacerdotal dele. Tem algo por trás disso aí, eu acredito que vale a pena, eu gostaria de falar disso aqui. É a visão que ele sempre teve, ele anunciou e que nós também anunciamos, é a visão de que Deus é Pai, é a paternidade de Deus. Se você me permite, Cristóvão, eu acho que se nós vamos falar do padre José Kentenich, não tem como a gente, independente de elementos da história, né, ou de momentos da história dele, eu gostaria de falar muito do elemento paternidade. Ele mesmo, muitas vezes, quando foi perguntado como ele, já no final da vida dele, a trajetória de vida dele, como ele resumiria, e ele falou simplesmente com a palavra Pai. Isso, para mim, Padre Afonso, me chama muito a atenção da vida dele, porque ele se viu como sacerdote da Igreja Católica sempre como um pai. E eu acho que isso vale a pena para nós no mundo de hoje, olhar para o sacerdócio como uma oportunidade de paternidade espiritual. O sacerdote, no caso dele, o fundador, como um homem que foi pai e pai de muitos,
né? E o sacerdócio não como uma função, não como um trabalho, não como um emprego, não como uma, vamos dizer, um ofício, mas sim uma participação na paternidade de Deus. Como um pai de família também tem, mas no caso do sacerdote, numa paternidade para muitos. E no caso do padre Kentenich foi isso. Pessoas de diferentes países, de diferentes lugares, de diferentes idades, de diferentes realidades de vida. E ele procurou se colocar diante dessas pessoas como um pai espiritual, com uma atitude de um pai que serve um filho. Então isso eu acho que é interessante, porque na nossa igreja, será que nós padres, né, nós sacerdotes, será que a nossa atitude é paternal? Ou será que as pessoas olham para os padres como pais? É dos dois lados, né? Mas a paternidade é um traço fundamental na biografia do padre José Kentenich, a paternidade espiritual. Padre, para podermos finalizar a nossa conversa, o que o senhor diria sobre as inscrições na lápide do nosso pai fundador? Ele amou a igreja. Eu diria que é a frase que ele mesmo escolheu para resumir toda a trajetória de vida dele. Eu acho que é muito tocante que aí está a palavra amor. Ele amou a igreja. Porque o padre Kentenich sempre transmitiu que tudo que ele ensinou, que ele fez, e tudo que nós procuramos levar adiante no movimento de Schanstatt, deve estar inspirado por amor e de forma livre. Então isso eu gosto muito que esteja na lápide, no túmulo dele, né? Amou, a palavra amor. E a obra, né? Amou a igreja. No fundo, ele quis mostrar que por mais que ele tenha recebido de Deus uma missão muito clara, muito específica, muito definida, essa missão é na igreja, dentro da igreja, pela igreja, para o bem da igreja toda, como é Schanstatt, né? Schanstatt é da igreja inteira, é uma parte da igreja, não é separado da igreja de jeito nenhum, imagina, seria um absurdo, e isso marcou a vida dele e nos marca até hoje. Acho muito digno de ser conhecido, que vale a pena assim a gente falar disso nesse podcast, que a igreja que é um caminho para Deus, a igreja que é a família, ou é o lugar onde a nossa fé católica se desenvolve, o padre Kentenich presenteou uma forma original de viver a fé católica. É a fé que busca Deus na vida concreta, o Deus da vida. O padre Kentenich dizia que anunciamos não só o Deus dos altares, o Deus das Escrituras, da Bíblia, o Deus da Eucaristia, o Deus que está no coração das pessoas, de cada batizado, de cada filho de Deus, mas também o Deus que se deixa encontrar na vida concreta, nas pequenas coisas da vida, o Deus que está presente nas coisas do dia a dia. Quando a gente trabalha, volta para casa, dirige um carro, conversa com a esposa, se encontra com os amigos, Deus está aí, e o desafio é interpretar qual é a palavra dele, onde está uma voz dele, aonde esse Deus da vida se fez presente no meu dia. Essa é uma originalidade da espiritualidade de Schanstatt, o diálogo com o Deus da vida. Isso é muito importante, padre. Muitas vezes só lembramos de Deus quando passamos por alguma dificuldade, e mesmo assim, quando passamos por essa dificuldade, perguntamos, cadê Deus? Então, a gente saber que Deus está ali também presente e querendo nos mostrar e nos ensinar alguma coisa, é algo muito importante. Pois é, e que Deus não está presente ou não se deixa encontrar só nos templos, na igreja ou no ambiente religioso, mas em todos os lugares. Tudo pode ser uma escada que leva para Deus. Eu gosto muito dessa frase do padre José Kentenich. Tudo pode ser uma escada que leva para Deus. Ele repetia essa frase inspirado por São Paulo, que diz na carta aos Romanos que tudo sucede para o bem dos que amam a Deus, né?
na carta aos Romanos, no capítulo 8. E o padre Kentenich acrescentava uma palavrinha a essa frase de Paulo, inclusive o pecado. Imagina que até o pecado pode ser usado para nos levar para Deus. Seja como uma oportunidade de conversão de vida, de mudança, ou às vezes para a gente cair a ficha, né? A si mesmo, a gente de repente se sente mal com o pecado próprio, a gente fala, opa, eu preciso mudar, não posso continuar vivendo como eu estou vivendo, mas tudo pode me levar para Deus na minha vida concreta. E assim é um Deus Pai que é muito próximo de nós, né? Que é muito perto, não é um Deus que está longe, ou é um Deus que eu vou encontrar só domingo naquela horinha de missa. É muito mais, né? Com certeza. Padre, gostaríamos de agradecer pela sua presença e participação e disponibilidade. Eu que agradeço o convite, que Deus abençoe esse apostolado do Santuário Mãe Rainha de Schanstatt, aqui de Olinda, Recife. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos. E lembramos que hoje, às 6 horas da noite, teremos um pouco mais sobre esse tema no nosso videocast, disponível no Instagram e YouTube do Santuário. Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, tem um novo episódio do podcast nas plataformas digitais do Santuário da Mãe Rainha. Nos com Polepia, Benedicat Virgo Maria e até a próxima. Até a próxima. Este podcast foi produzido por Cristóvão Barros, João Vitor Anjos e Igor Félix, tendo o apoio da equipe de comunicação do Santuário Mãe Rainha de Olinda, Pernambuco.